Queridos irmãos, eu sempre fui um apaixonado pela leitura da palavra, mas um dos livros assim que é o meu livro do coração é o livro de Provérbios, o livro da sabedoria, o livro do conhecimento. Parece que conhecimento, eu tenho alguma coisa com esse negócio de conhecimento. E no livro de Provérbios, nós temos no capítulo 6, um ensinamento muito legal para a manhã de hoje. Capítulo 6, no verso 6 até o verso 10, diz a palavra do Senhor assim: Vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo. Braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Deus e Pai soberano, amado Senhor, fica claro aqui que esse trecho de Provérbios está falando para os preguiçosos. Para os preguiçosos. Mas eu quero já falar para os irmãos que eu não vou falar para os preguiçosos. É só uma base para a gente começar a entender, a falar sobre o assunto aqui. Porque ele diz, vai ter com a comida, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Mas eu não quero falar com os preguiçosos. Eu não penso que existem preguiçosos em nossa igreja. Nossa igreja não tem preguiçosos. Observe os caminhos dela e seja sábio. Eu quero falar com os sábios. Não é com os preguiçosos, eu quero falar com os sábios. Porque na própria Bíblia, exatamente aqui no livro de Provérbios, diz que se você ensina ao sábio, o que é que acontece com o sábio quando ele é ensinado? Ele fica mais sábio ainda. Sábio é a pessoa que se propõe a aprender. Não é a pessoa que pensa que sabe. Se você vê uma pessoa assim, muito cheia de si, falando coisas assim, tal, dando uma de entendido, né, querendo demonstrar o seu entendimento, com certeza você não está diante de uma pessoa sábia, porque não é esse comportamento do sábio. O sábio é aquele que tem prazer em aprender. Ou seja, se ele tem prazer em aprender, é porque ele entende que não sabe nada, ou que sabe muito pouco. Este é o verdadeiro sábio, aquele que pensa que não sabe tanto assim, e precisa ainda aprender um pouco mais. Ou seja, não quero papo hoje com os preguiçosos. Se você está aqui e é preguiçoso, pode ir para casa que a palavra não é para você. A palavra é para os sábios. Porque quando a gente ensina um sábio, ele se torna mais sábio ainda. Olha que bênção, irmãos. Quais são as lições que nós podemos aprender com a formiga? Então nós somos os sábios que vamos agora pensar na formiga para aprender lições com a formiga. O que a gente pode aprender com esta criaturinha que Deus fez, né? Olha como é que Deus... Gente, uma formiga, olha, é um negocinho insignificante, tá? Muito provavelmente alguns de nós hoje já matou uma formiga. Hoje. Quando saiu de casa, andando pelo quintal, sem querer, matou uma formiga, pisou em cima dela e matou a formiga. E a gente nem sabe que fez isso. Ou você acha que a gente não pisa em formiga quando a gente anda por aí? Dá tempo dela saída? Não dá tempo, se você fizer aquela reta dela e coincidentemente a passada dá em cima dela,
não dá tempo dela correr disso. Que destino trágico. Não foi nem intencional. Simplesmente andando, vindo para a igreja, entrando na casa do Senhor, uma formiga no quintal, você pisou nela, pronto, acabou aquela formiga. Pastor, eu não mato formiga. Mata. Todo dia você deve pisar numa formiga. Agora você imagina também uma outra coisa. Nós vivemos num país e numa cidade, não é, que invariavelmente tem enchente. Onde é que a formiga faz casa? É um buraco para cima, na terra. Você está reclamando que encheu a tua casa? Você está dizendo que perdeu tudo? E a formiga? Que ficou debaixo d'água aquele tempo todo lá? No seu buraquinho lá, debaixo d'água? E observa como esse povo não é exterminado. Esse povo formiga não é exterminado. Morrem à toa por muito pouco. A enchente sempre entra água na casa delas de alguma maneira, mas de alguma forma elas sobrevivem. De alguma forma o buraco provavelmente é feito de uma forma que a água não consegue penetrar em todo o buraco. Que povo sábio, esse povo formiga. Meu Deus, temos que aprender com essa gente? Você está chamando formiga de gente agora? Esse povo formiga é um povo muito sábio. E aí, Salomão ficou encantado com esse povo formiga e disse para um preguiçoso ir ter com a formiga. Falou assim, não, temos que aprender com a formiga. E ele olhou para esse aspecto da formiga de ser trabalhadora. Então, quais são as lições que nós podemos aprender com esse povo formiga? E eu separei aqui 1, 2, 5 lições. 5 coisas que nós podemos aprender com as formigas, porque as formigas são assim. E se uma formiga consegue ser assim, como um ser humano dotado de inteligência, cognição e criatividade, pode ser diferente ou menos do que isso. Não é para você ficar vaidoso. Não é para você crescer. Mas é para você botar a sua mente para pensar. É muito feio a gente pensar da gente além do que a gente é. Você quer ver? Eu lembro de uma anedota. O elefante estava caminhando ao lado da formiga e os dois iam conversando, o elefante e a formiga. Em dado momento da caminhada veio uma ponte e os dois aí passaram, um ao lado do outro, conversando pela ponte. E a formiga aí olhou para o elefante e disse: você viu o que aconteceu com a ponte quando nós passamos? Ela tremeu toda. Na verdade, aquela formiga tinha pensava de si algo além. A capacidade de mudar o nosso caminho, mudar o nosso destino. Ele usava drogas, estava indo para a morte. Mas essa pessoa, ela pode usar drogas à vontade, ela não deixa de pensar. Ela não deixa de ter cognição. E ela não deixa de ter as condições de mudar o seu destino. Logicamente que vai precisar de Deus para fazer isso, não é só botar na cabeça que precisa sair desse negócio. Então, queridos, estes somos nós. Pessoas pensantes, pessoas criativas e que têm a capacidade de mudar as coisas na nossa vida. Então, a primeira lição que nós podemos aprender com a formiga é essa daqui, atitude e proatividade. As formigas são um povo que tem atitude e elas são proativas. As formigas não precisam de chefe, líder ou algum dispositivo que as faça trabalhar. Gente, olha que legal, gente. Você vê como é que o ser humano aí já perdeu para a formiga.
Toda empresa tem que ter o chefe do setor, o líder do setor, a pessoa que é responsável pelas outras. A formiga não precisa ter isso. Cada uma faz, não é faz do seu jeito, é cada uma trabalha sempre, sabe qual é o seu trabalho e executa o seu trabalho sem que você precise ficar mandando, sem ser mandada. Você já imaginou um lugar onde as pessoas fazem as coisas sem que haja cobrança disso? Pessoas, então, proativas. Já ouviu assim, alguém dizer assim, o fulano tem que estar do lado dele, porque ele não tira nada da cabeça. O que é que está se esperando dessa pessoa? Aí eu tenho uma passagem aqui muito legal em Eclesiastes capítulo 11. Abre a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 11. 11, verso 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Se você ficar olhando, meu amigo, se você ficar vendo a vida passar, esperando cair do céu, você precisa ser como formiga, arregaçar a manga e ir de encontro às suas tarefas, aquilo que você precisa executar. Não esperar ninguém chegar e falar, fulano, como é que é? Porque a Bíblia diz que quem cruza os braços, a Bíblia diz que quem somente observa o vento nunca semeará. E o que olha só para as nuvens, não colhe. Ou seja, você precisa ser minimamente proativo, minimamente disposto a realizar coisas, sem que alguém tenha que dizer a você o que você tem que fazer. Você é dessa pessoa que alguém tem que dizer a você o que você tem que fazer? Cabe somente a você mudar isso, porque uma formiga faz isso. Que fará você que pensa, que imagina coisas. Eu não sei o que fazer. Não sabe o que fazer, pai amado, não sabe o que fazer. Então começa fazendo. Mas se eu errar, se errar, errou, conserta. Há pessoas que têm jargões assim, nesse tipo, do tipo assim, você pode até fazer e errar. Agora, pior do que fazer e errar é não fazer. Fez, errou, deu ruim, não era assim, aprendeu. Não fazer é muito pior do que fazer e errar. Então, se você tiver entre um dilema, posso fazer, mas pode dar errado. Então eu não vou fazer não. O dilema é esse. Sabe que você escolheu o pior caminho. Porque quem escolhe tentar, sempre, uma hora, funciona. E quando funcionar, você ganhou o lucro. E quem escolhe não fazer, porque pode errar, não vai funcionar nunca. Formigas não precisam de chefe. Elas sabem sempre o que fazer. Elas vão atrás do que precisam fazer. Formigas também, elas têm uma capacidade de cooperação e divisão de trabalho. Essa é a característica das formigas. As formigas se dividem em castas e cada casta tem sua porção de trabalho que contribui eficientemente para o funcionamento da colônia. Gente, olha que legal! Elas não são só trabalhadoras. Então, queridos irmãos, formigas são cooperadoras. Elas cooperam. Elas trabalham juntas em equipe. Elas não querem fazer tudo. Não. Elas estão. É uma sociedade dividida em castas. Castas são grupos de trabalho. Então, existem grupos de trabalho e no formigueiro tem as que cuidam das larvas que vão ser novas formigas. Tem aquelas que são as cortadeiras que vão e cortam
as folhas para levar para dentro do formigueiro. Tem aquelas que cuidam das folhas que foram cortadas. Tem as formigas que são soldados, que defendem o formigueiro de outras formigas. Até entre as formigas tem quem rouba a outra. É uma sociedade incrível. Formiga soldado, exatamente. Que defende o formigueiro de outras formigas vilãs, que podem passar por ali e querer levar comida. Então elas se dividem em trabalho e elas trabalham em equipe. Você consegue trabalhar em equipe? Você consegue trabalhar junto com outras pessoas? Seu temperamento é esse temperamento fácil de fazer isso? Você se aglutina às outras pessoas? Você consegue conviver com elas num ambiente laboral? Ou então no ambiente da casa, fazer alguma coisa junto? As formigas estão sempre fazendo coisas juntas. Juntas. Não tem individualismo no trabalho. Êxodo capítulo 18, diz assim, no verso 26, que já é a conclusão desta porção aqui, dessa parte. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu de seu sogro, e este voltou para a sua casa, para a sua terra. Então, o que é que está falando aqui? Moisés passava o dia inteiro e aquela fila enorme na porta da tenda de Moisés, porque ele julgava as causas do povo, era o único juiz em Israel, era a única pessoa que sabia o que era certo e errado ali. Bem, isso na cabeça dele, né? Até que Jetro, seu sogro, foi visitá-lo e aproveitou para levar a sua esposa e seus filhos, porque Jetro já não aguentava mais. Quando chegou lá, encontrou Moisés trabalhando muito. Mas Moisés, o que é isso? Essa gente toda aí, em pé aí. Não, eles estão esperando na fila, porque eu julgo as causas do povo. Moisés, você não pode fazer isso assim, Moisés. Moisés, tu não vai dar conta disso, Moisés. Você vai matar o povo de ficar aí na fila, era pior do que a fila do Inampes. Nem existe mais Inampes, né? Tá velho mesmo, pastor. Fila do SUS, da Caixa Econômica. Ah, agora a fila é da Caixa Econômica, né? Fila da atualidade é da Caixa. Tá igual a fila da Caixa Econômica. E aí falou assim, não, você tem que organizar isso aí em grupos de 100, divide, e aí cada um vai se chegar. E a causa que aquela pessoa, que aquele líder seu não resolver, você vai chegar até você. Aí já não vão ser tantas causas assim, porque causas pequenas, causas menores, não precisa de um Moisés da vida para ser julgada, qualquer um pode julgar. Às vezes era uma coisa simples. Eu tinha uma galinha no meu quintal, fulano roubou a galinha. Pelo amor de Deus, Moisés, você vai parar para resolver esses problemas menores? Você precisa de resolver problemas maiores do que isso, coisas mais complexas. Então e foi isso que Moisés fez. Esse versículo está dizendo que foi isso que Moisés fez. Ele dividiu o seu grande povo em grupos de 100 pessoas. E os grupos aí foram se organizando, e aquele agora era o juiz que ia cuidar das demandas daquelas pessoas ali. Por quê? Porque trabalhar em grupo, irmãos, trabalhar em grupo é a solução para uma grande sociedade. Não tem como trabalhar sozinho. Você tem que delegar. E aí na sua casa, por exemplo, as mamães que são doentes pelos filhos, não deixam a menina nem lavar uma louça, nem arrumar uma casa. Vocês estão fazendo muito mal, mas muito mal que vocês estão fazendo. Delegue, a cozinha é tua depois do almoço. Está delegada. Simples assim. Mas pastor, eu só tenho menino, não tem problema, bota para lavar também. Irmãos, eu lavo louça em casa.
Isso não tira a hombridade de ninguém, não. Varrer chão, arrumar quintal, tal. Isso tem que ser tarefa dos jovens da casa. Você tem que delegar isso. As mães falam, eu estou morta de cansada. Está morta de cansada porque você não fez como Moisés. Delega. Dê tarefas. Distribua as tarefas. Não fica só contigo. Pastor, mas fica tudo mal feito, pastor. Você não conhece a fulana. Eu conheço a fulana. A fulana é uma pessoa normal como outra qualquer, que quando começa fazendo, faz mal feito mesmo. Você quer que seja que faça igual a você, com 40 anos fazendo? Começou outro dia, vai ficar mal feito mesmo. Mas é de tanto ficar mal feito que um dia vai ficando bem feito. É de tanto ficar... Ou você começou fazendo bem feito, por um acaso? Você começou fazendo bem feito? Você não começou fazendo bem feito. Delegue, ensina a fazer logo arroz. Ensina a fazer feijão. Não faço mais feijão com arroz, não. Agora feijão com arroz é contigo. Eu faço só a parte top da comida. Eu faço só o bife. Eu faço só feijão com arroz é contigo. Tempero, feijão, escolhe o feijão, tal, é contigo. Eu faço só o bife agora. Chegar na hora do bife, você me chama. Simples, delegue. Delegue, o jovem vai se sentir útil, mas é desde 7 anos de idade, desde 7, 8 anos. Você vai fazer isso ele com 15, ele vai olhar para a tua cara assim e falar, coitada dela. Porque aí você já acostumou mal, né? Você já acostumou mal, você não delegou. Aí é mais difícil. Só com muita conscientização que você consegue alguma coisa. Eu estou falando a nível de casa, a nível de famílias. Mas se eu estivesse numa empresa, eu estaria falando dos chefes, que às vezes não sabem ser chefe. O chefe é aquele, irmãos, que não deveria estar fazendo nada. O fazer dele é o fazer dos outros. Porque se ele estiver fazendo alguma coisa, ele não presta atenção no que os outros estão fazendo. Ele delegou, foi delegado. Ele precisa prestar contas do serviço dele e dos outros. Então a divisão de trabalho com as formigas é tranquilo, cada um cuida da sua parte. Não tem ninguém que não tenha uma parte. Todo mundo tem a sua parte. Eu já contei aqui uma experiência que eu tive com formigas cortadeiras que atacaram o meu jardim. Elas conseguem, assim, em horas, acabar com uma ixória grande, assim, desse tamanho, assim. Em uma hora, elas acabam com uma ixória desse tamanho. Em uma noite, elas acabam com o jardim inteiro de ixória. Lá em casa tem muita ixória. E aí, eu comecei vendo aquela situação, as formigas comendo. E eu falei, meu Deus do céu, não tem pó de broca aqui, não tem. E esse negócio demora para matar também. Elas estavam comendo naquele dia. Eu falei, amanhã não vai ter jardim aqui. Aí o que eu fiz? Eu aí fui para a internet, sabe como acabar com as formigas. Lá estava, enche uma panela d'água com detergente, joga dentro do formigueiro, eu peguei água fervendo. Aí eu botei lá 5 panelas d'água fervendo, joguei no formigueiro. Irmãos, entrou as 5 panelas de água toda. Para você ver o tamanho do negócio. 5 panelas d'água entrou, que nem assim no funil. Botei assim, entrou, 5 panelas d'água. Fiz isso, parou. Aí eu fui dormir tranquilamente. No dia seguinte, quando eu levanto, o formigueiro já estava aberto do outro lado do jardim e elas estavam lá, cortando de novo. Eu falei, meu Deus, elas são tremendamente organizadas. Foram para o outro lado do jardim. Aí o que eu fiz? De novo, 5 panelas d'água fervendo, joguei no formigueiro de novo.
Aí entrou as 5 panelas, parou tudo. Eu aí saí para vir para a igreja, tal, quando eu cheguei de tarde, estavam elas de novo. Abriram em outro lugar, mas agora tinha uma diferença. Eu já tinha visto a diferença, que no início eram formigas enormes. Depois, as formigas eram médias, tamanho médio. E aí que me deu pena, porque eram as formigas bem pequenininhas. Falei, caramba, estão usando as crianças agora. Você entendeu a organização? Não, uma formiga soldado subiu pela borracha d'água, que antes de eu jogar as panelas, eu estava jogando uma água na borracha. Subiu pela, eu estava assim, ó, chegou na ponta aqui e ficou me encarando assim, ó. Falei, inacreditável. Falei, cara, tu é pequenininho, mas é folgado. Ficou me encarando assim, para defender. Ainda carregavam os feridos. Devia uma formiga com a outra formiga na cabeça, levando para dentro do formigueiro. Eu tive uma lição de organização, divisão de trabalho naquele dia. Foram buscar agora um reforço entre os menores. Mas a formiga tem uma outra característica também. Caráter e integridade. As formigas trabalham fielmente e não precisam de pressão externa para fazer o que é certo. Não precisam ser tomada conta para fazer o que é certo. Não precisa de câmera. Não precisam de patrulhamento. Não precisam que alguém vá rever os seus trabalhos. Porque elas têm uma coisa chamada caráter. Elas não veem graça em fazer o que não deve fazer. Elas fazem dentro da sua programação de formiga. Elas têm integridade. Elas cumprem o seu papel de forma íntegra. Como é que a gente, ser humano, que tem cognição, inteligência, sabedoria, gente não consegue fazer um negócio desse? E aí você abre a sua Bíblia em Filipenses 2, verso 21. Olha só, todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Então, o apóstolo Paulo está falando de um contexto muito particular aqui, onde ele estaria enviando Timóteo. E ele enviaria Timóteo por causa do seu caráter, por causa da sua integridade ao fazer. Serviu ao meu lado como filho. Eu o conheço muito bem. E eu sei quem é Timóteo. Quando você tem caráter na obra do Senhor, Ele envia você também. Ele faz você ser útil na sua obra. Porque quem tem caráter na obra do Senhor, quem é íntegro dá bom testemunho. Então, líderes precisam ser íntegros. Por quê? Para que os liderados os sirvam a Deus no contexto daquele grupo e com alegria. Porque quem está à frente é íntegro, não se corrompe, não se mistura. O que é que você acha de um líder que deixa a desejar com o seu comportamento, com a sua maneira de falar? O que é que você acha de um líder assim? Como ele pode ser seguido?
Se ele for seguido, está sendo seguido por cegos, pessoas que não enxergam, pessoas que não conseguem, por qualquer outro motivo, menos o motivo mais nobre, que é estar no contexto da obra do Senhor. Então, formigas são íntegras. Apesar de não raciocinarem, elas têm o desejo de fazer o certo. Às vezes aqui na obra da igreja, obra tem muito disso, né? A gente está fazendo alguma coisa e tal, aí, às vezes o Flávio cisma de economizar alguma coisa tal, fazer alguma coisa, fazer algum atalho. Eu falo para ele: meu filho, olha só, eu sei que dá certo, mas não é certo. O certo é fazer assim. Vocês querem ver uma coisa? Aquela igreja lá da frente tem... Por que eu ficava muito desanimado com aquela estrutura lá da frente como igreja para ficar de pé? Está de pé esse tempo todo. Mas ali tem vários erros de construção civil que até hoje deu certo. Por exemplo, aquele paredão ali do lado, que você passa do lado, não tem aqueles basculhantes naquela lateral, ele é um paredão de 6 metros de altura. Não tem uma cinta. É uma coluna que segura aquilo com 6 metros de altura. Não tem um cintamento. Isso é completamente reprovado na construção. Mas dá certo. Tanto dá certo que está lá em pé até hoje, nunca caiu na cabeça de ninguém. Mas não é certo fazer. Não é certo. Quando a gente veio construir essa igreja toda tem um cintamento na lateral, embaixo dessas janelas, é um cintamento nela, em volta dela toda, para não ter uma parede de quase 8 metros de altura, sem uma cinta no meio, porque é o que manda fazer na construção. Então tem cinta embaixo, no alicerce, tem cinta no meio e tem cinta no topo. Lá não, só tem a cinta de baixo, a do meio e a do topo não tem. Por quê? Porque dava certo também. Mas isso dá certo. Mas não cai não. De fato, não caiu. Pelo menos até hoje. Não caiu. Está lá em pé e, pasmem, não rachou também. Porque, no mínimo, teria rachado. A outra coisa, lá as colunas são de estrutura metálica soldada. Outro erro que dá certo. Então, aquelas colunas, tem solda ali dentro da coluna. Tem solda dentro da coluna. Em teoria, a solda vai umedecer, vai estourar e vai arrebentar o concreto. Ou seja, aquelas colunas são colunas que não têm vida longa, porque tem uma solda lá dentro que, de acordo com os intempéries da natureza, pode trabalhar e estourar a coluna. Só teve uma que estourou no topo ainda, foi consertada e nunca mais estourou. Mas toda ela é assim. Dá certo? Dá certo. Mas é certo? É íntegro fazer? Não. Lá não foi o Flávio que construiu, não, tá? Lá foram outras pessoas que fizeram, numa época que eu mal entendia, não entendia nada disso, eu só descobri isso muito tempo depois. Eu, quando vi fazendo, achei maravilhoso. Puxa, que lindo, tá ótimo, tal, que bênção do Senhor, tal. Mas depois, com o tempo, a gente vai aprendendo, né? Porque vai vivendo. E aí, eu fui descobrindo essas coisas. Meu Deus, quantos erros de engenharia tem essa igreja. De engenharia estrutural tem essa igreja. Aí a gente, quando veio fazer aqui, trouxe um engenheiro para projetar a fachada, fundação, profundidade das sapatas. Essa igreja tem a mesma coisa. Para você ter uma ideia, sabe essa altura que você tem aqui? Essa altura de 6 metros? Tem exatamente essa altura para baixo. Essa altura que você vê aqui, tem para baixo. Lá é 1 metro o buraco. Aqui o buraco tem exatamente essa altura, 6 metros. Debaixo de cada coluna dessa. Por quê? Não precisava, né?
mas é o certo fazer. O certo fazer é assim. Depois que ele tinha furado 3 metros, eu falei, rapaz, já cobriu o cara todo, estava lá embaixo, cara. Aí ele falou, não, daqui em diante a gente ainda precisa cavar mais 3 metros. Eu falei, mais 3 metros? Não, mas agora vai ser de broca. Agora a gente vai enfiar 2 brocas aqui e a gente vai pegar mais 3 metros de broca aqui até a gente encontrar areia. Eu falei, como é que é? Você vai ter que encontrar areia? Eu falei, até eu encontrar areia, porque é na areia que tem que ficar firmada. E aí entrou uma broca maior do que você, maior assim, ó, uma broca enorme, e foi furando dentro do buraco, um buraco assim de 20 milímetros, e aí ficaram 2 brocas com ferro dentro. Não ia cair, irmão, se fizesse um buraco de 2 metros. Não ia nem trincar. Mas é o certo fazer. É a integridade. Depois que está tapado, ninguém sabe quantos metros você cavou. Então, formigas são assim, eles são íntegras. Elas fazem o que é certo e não o que dá certo. Então, quem é você nessa história aí? Você é aquela pessoa que costuma fazer o que dá certo? Ou é a pessoa que costuma fazer o que é certo? Muitos de nós faz o que dá certo, irmãos, em detrimento de fazer o certo. Lá em cima na cozinha, aquele telhado foi encomendado numa empresa, uma das melhores aqui da nossa região, e a carga daquele telhado da cozinha é 250 toneladas de vento. Ou seja, tem que ter um furacão com mais de 250 toneladas de vento para aquela estrutura se abalar. Porque eu olhei e falei assim, meu Deus, precisa de uma tesoura no meio. Não, a gente podia botar umas... Aí o responsável, não, pastor, é que a norma da engenharia para esse tipo de telhado mudou. Agora esse telhado ele tem que suportar 250 toneladas de vento. Anterior, parece que eram 150 ou 180 toneladas de vento. Agora a norma mudou. Agora esse telhado tem que aguentar 250 toneladas de vento. Quer dizer, é o vento do apocalipse. É o vento, se ventar para abalar aquela estrutura, foi o vento do apocalipse. Mas aí nós fizemos. Por quê? Porque é o certo. Porque fazer com menos ferro também daria certo. Mas dar certo é uma coisa. E ser o certo é outra coisa. Então, formigas, façam o que é certo, para você poder ser chamado de formiga, hein? Persistência e perseverança. As formigas trabalham com afinco e refazem seu formigueiro quando ele é destruído. A gente cai em depressão. Experimenta destruir o formigueiro, você vê que começam trabalhando imediatamente, daqui a pouco o negócio está pronto de novo. Meu Deus mesmo, depois aí o pessoal, olha, meu Deus, pastor, você não sabe o que aconteceu, pastor. Eu falei, o que aconteceu? Pastor, eu perdi o emprego, pastor, meu emprego era tão bom, tal, eu ganhava ticket de refeição, e etc, e fica 2, 3 meses lamentando que perdeu o ticket de refeição, que perdeu o plano de saúde, porque não vai encontrar mais outro emprego, e etc. Gente, formiga quando perde o emprego, na hora seguinte ela já está procurando lá no OLX outro emprego lá. Ela já está procurando, ligando para os amigos, estou desempregado, hein? Tem uma oportunidade aí, pode mandar currículo, legal. No dia seguinte já tem um monte de currículo espalhado em tudo quanto é lugar. Formiga quando perde emprego. Por quê? Porque ela é persistente.
Aconteceu, não adianta mais chorar, já foi. Foi ontem isso, inclusive. Hoje é outro dia. É assim que formiga faz. E não pensa, hein? Imagina se pensasse. Gente, eu estou falando para sábios. Eu estou falando para sábios. Aconteceu, deu ruim. Olha, tudo bem, não era para ter acontecido, lamentamos profundamente. Mas no dia seguinte, por favor, caia em campo para resolver o seu problema. Não fica parado, não. Não fica parado, irmãos. Porque parar é ruim. Regaça as mangas. E até, estou falando até com as pessoas mais velhas, os idosos. Isso serve para todo mundo. Enquanto está respirando, tem vida. Enquanto tem vida, há muitas possibilidades. Então você destrói o formigueiro e no dia seguinte está o formigueiro lá funcionando. Nova administração, outras pessoas lá na porta, tal. Fazendo serviço, aquele foi destruído e a vida continua. Gente, a vida das formigas sempre continua. Semelhante temos a aranha também. Experimenta acabar com uma teia de aranha. E uma semana depois está ela lá de novo. Persistente. Refez a teia. A teia é o ganha-pão dela. Acabou com o ganha-pão da aranha. E no dia seguinte está lá. Eu nunca ouvi uma aranha reclamando. Na hora que está acontecendo, ela foge. Depois ela volta, bota a teia toda lá no mesmo lugar. Aqui na igreja sempre tem. A irmã que limpa sempre está com um aspirador puxando teia de aranha. Elas nunca desistem. Já falei para ela, é mais fácil você desistir do que essas aranhas aí desistir. Sempre teia de aranha. Lucas capítulo 21. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Fala aqui da perseguição. Fala aqui que os crentes seriam perseguidos no final dos tempos. O princípio das dores. As dores virão, a perseguição virá. E como é que vocês vão sobreviver? Como é que a alma de vocês vai sobreviver? Com perseverança. Se você não for perseverante nas coisas daqui, você acha que você vai ser perseverante nas coisas espirituais? Se você não for perseverante nas coisas materiais, será que você não vai conseguir ser perseverante nas coisas espirituais? Seja perseverante nas coisas materiais, porque você vai precisar dessa perseverança nas coisas espirituais, porque a igreja um dia será perseguida por causa das suas ideias, por causa da sua filosofia de vida. E aí você vai ter que ter o quê? Perseverança. Tomara que você tenha treinado bastante. Aconteceu um infortúnio na nossa casa, aconteceu uma tragédia, aconteceu não sei o quê, tal. Ótimo, treine a perseverança. Crente está sempre aprendendo alguma coisa. Treine a perseverança. Se aconteceu isso para você aprender a ser perseverante, porque um dia vai acontecer perseguições ainda piores do que esta. Tragédias ainda piores do que esta, serão perseguições espirituais. E por último, essa aqui é demais, hein? Eu tenho que chamar a formiga de gente, né? Esse povo formiga é fogo, antevisão e projeto. Gente, que isso? As formigas armazenam alimentos no verão para sobreviver no inverno. É tudo autônomo. Ninguém ali tem garantia de nada. É autônomo. Junta no verão, porque vem o inverno e vai chover, em alguns lugares neva, tem formiga lá também. Olha, elas guardam quando o tempo está bom, elas trabalham quando o tempo está bom, porque elas sabem que vai vir o tempo que não é bom. Não dá para trabalhar nesse tempo, porque elas andam muito devagar. A chuva pode virar o tempo de uma hora para outra, e às vezes a formiga, para atravessar o jardim, talvez ela leve a metade do dia inteiro para fazer isso. E ela está lá do outro lado, ela não pode estar lá do outro lado.
Então, olha, vai chover, não pode sair, está inverno, essa semana ninguém trabalha aqui, fica todo mundo jogando carta, dando formigueiro, batendo papo, tal, conversando. Por quê? Porque não pode trabalhar, vem um tempo que não pode trabalhar. E elas aí fazem o quê? Elas têm visão, elas projetam. Quantas pessoas hoje passam necessidade por falta de quê? De projeto. Ah, o Senhor vai suprir. Sim, olha, o Senhor sempre supre. Mas a mesma Bíblia que fala que o Senhor supre, enaltece o comportamento da formiga. A mesma Bíblia. Ou seja, porque o Senhor supre não quer dizer que você não tenha que projetar. Porque o Senhor supre não quer dizer que você não tenha que fazer projetos, planos, guardar alguma coisa para amanhã. Para amanhã você, se acontecer um temporal, se acontecer uma catástrofe, você está forrado ali com a sua reserva. As formigas fazem reserva, projetam, programam, têm antevisão. Elas veem os possíveis problemas. Gente, não é nem inverno, não vem todo ano. Dentro desse comportamento aqui, dentro dessa ideia aqui, faz muito sentido a pessoa reclamar de enchente no seu bairro depois da terceira enchente? Depois da terceira, da quarta, conforme eu vejo na reportagem, o repórter sempre pega uma pessoa que já mora há 10 anos lá, e isso é sempre assim, há 10 anos, rapaz, há 10 anos isso acontece, e você ainda não fez nada. Porque em 10 anos dá para botar, não tem como mudar daqui. Tá bom, vai. Faz uma laje e bota a casa em cima. Pronto, não tem como mudar daqui, mora em cima. Ah, não dá para morar em cima porque em cima já mora o meu filho. Ah, tá bom, tá legal, tá. Então bota uma contenção de 1 metro, uma contenção de 2 metros, 1,5 metro na porta lá de entrada, coloca válvulas de esgoto para o esgoto não voltar dentro do ralo, tudo isso existe. Ali em Comendador Soares eu passo numa porta numa casa, é uma coisa impressionante a casa, é uma casa bonita, de pedras, tal, bacana. E olha, a pessoa fez uma contenção de água no portão da garagem, para a rua, e no portão social, uma contenção de água. Não sei se funciona, mas ele tem a contenção dele lá. Assim, de 1,20 m mais ou menos. Assim. Ele bota a chapa ali, calafeta com graxa, se encher de graxa ao lado do ferro, a água não passa pela graxa. Eu falei, cara inteligente esse. Resolveu o problema dele, espero em Deus que tenha resolvido. E os outros? Os outros deixam a água entrar dentro de casa para depois reclamar. Depois, meu Deus do céu, você não está vendo? Eu estou falando assim, irmãos, eu estou falando para mim, em primeiro lugar, porque eu sou vizinho de um rio. E eu tenho plena convicção, eu já moro ali há 25 anos. Já fez 25 anos que eu vim em 99 para morar ali. 25 anos, nunca encheu, nunca entrou água dentro de casa. Mas pode ser que entre um dia? Sim. Pode ser que entre um dia. Pode ser que esse dia seja no próximo verão? Sim. Pode ser. Eu vou poder reclamar? Não. Como é que eu vou reclamar? Já moro do lado do rio. Esse tempo todo. Todo verão enche a casa de um monte de gente. Vanil, você também. É o mesmo rio. Pode chegar lá também. Você tem que ver na frente. Você tem que ter projeto. Eu já penso em morar no terraço já há muito tempo. Agora a ideia está ficando mais firme. Esse ano eu vou levar as coisas principais da casa de baixo para cima, porque eu pensei, quando essa água entrar, pelo menos eu não vou chorar muito, eu vou chorar pouco. Papéis, livro, coisa que molha e não pode molhar, tal. Reconstruir o meu escritório na parte de cima. Porque é possível? Sim. É possível. Pode ser que não aconteça? Pode ser que não aconteça. Mas eu duvido muito uma coisa. Que se acontecer uma vez só, vai acontecer uma vez só. Porque eu pico a mula dali.
Se Mônica não quiser ir, problema dela, ela fica na enchente e eu vou. Você gosta de água, de enchente entrando dentro de casa? Eu não gosto. Então, queridos irmãos, precisamos ter projetos de antevisão e ver, ó, isso vai acontecer. Pode acontecer. É claro que vai acontecer. E tomar uma providência. Provérbios 6 e 8, o próprio texto que a gente leu. No verão, prepara a sua comida, no tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. A gente precisa, irmãos, de ser um pouco menos gente e um pouco mais formiga. Se a gente fosse um pouco mais formiga, seríamos mais proativos, seríamos mais previdentes, nós estaríamos mais comprometidos com a integridade de fazer as coisas, seríamos mais perseverantes, se a gente fosse um pouco mais formiga e menos gente. Parece que a gente precisa ter um instinto um pouco mais animal do que uma cognição humana. Como é que a cognição humana pode perder para o instinto animal? Como é que a gente se compara com um bichinho pequenininho? E a gente se vê devedor. Então, que sejam essas palavras o ouro, que sejam essas palavras que vão dar norte na sua vida, que sejam estas palavras, aquelas palavras que vão livrar você de grandes problemas no futuro, e no futuro muito próximo. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Deus e Pai amado Senhor,